Masterclass hoje. Lancheirinha Mágica da Mamãe. Primeiramente, sejam todos bem-vindos à Masterclass. Estou fazendo essa semana, fiz essa semana da Lancheirinha Mágica devido às perguntas que aparecem para mim sobre esse tema nesse período de começo de aulas, de volta às aulas, as mamães na dúvida do que comprar, procurando ali as melhores receitas, as melhores opções práticas, saudáveis, rápidas. Então, a intenção disso tudo aqui hoje é ajudar vocês na praticidade do dia a dia aí para montar lancheirinhas saborosas, saudáveis e que sejam mágicas, que o pequeno coma. Então, primeiramente, quem sou eu? Para quem não me conhece ainda, eu sou Suiera Magalhães, sou nutricionista infantil. O público que eu atendo geralmente é de introdução alimentar, seletividade, recusa e dificuldade alimentar. Tem algumas crianças que vêm por conta de alergias alimentares e outras questões gastro ali, mas a maioria está bem aqui mesmo, dentro aqui desse públicozinho de 6 meses até os 10 anos, mais ou menos essa faixa etária. Mais importante falar que os lanchinhos que eu vou trazer aqui, as dicas e tudo mais, se aplicam a qualquer idade, tá? Com pequenos ajustes. Por exemplo, sem açúcar para menores de 3 anos, maiores a gente pode acrescentar. Então, pequenos ajustes a serem feitos. Eu sou apaixonada pela minha profissão, a nutrição, e apaixonada pelo universo infantil. E com a nutrição infantil, eu junto tudo isso. A nutrição, ela é ali a base da vida saudável. Ela é onde tudo começa. A introdução alimentar é muito importante para esse começo da vida saudável, da alimentação saudável e segura, e a gente precisa trazer isso por toda a vida. Então, a infância, ela é muito importante para aspectos de saúde, e a alimentação está aí dentro de tudo isso. E aí, o meu convite a vocês aqui hoje vamos cuidar da saúde dos pequenos juntos, Quando a gente fala de alimentação, de comida saudável, a gente está falando de saúde. Vamos lá começar. A primeira fase que a gente tem aqui é a fase pré-escolar, tá? É a fase que vai entre os 2 e os 6 anos. A gente está falando de lancheiras, então a gente está falando de período escolar e pré-escolar. Essa fase dos 2 aos 6 anos, que a gente chama de fase pré-escolar, ela é um período muito importante no desenvolvimento infantil, tem impactos para a vida toda. Então, a gente precisa manter ali aquela saúde bonitinha, com os nutrientes adequados, para que a gente garanta um desenvolvimento adequado para esses pequenos. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente fala de fornecimento de nutrientes para a composição corporal mesmo. Então, desenvolvimento neurológico, a gente precisa da alimentação segura, bonitinha, dos nutrientes adequados. Então, a gente está num período muito importante do desenvolvimento. E não só do desenvolvimento mental, psicológico e microfone, não só falando disso, mas pensando também em ganho de peso e crescimento. Nessa fase, a gente tem um ganho de peso e um crescimento desacelerados, porque a gente está tendo um ganho cognitivo maior. É uma fase que a criança aprende muita coisa. A criança desenvolve o falar, desenvolve o ler e escrever, muitas vezes ali por volta do final dessa fase pré-escolar. Então, é uma fase que a criança está aprendendo muito. E aí, esse nutriente ele é utilizado mais para o desenvolvimento cognitivo e o crescimento e o ganho de peso ficam um pouco desacelerados. Então, se você pegar uma criança ali de 3, 4 anos, até 2 aninhos, tem algumas crianças que são maiorzinhas, você vai ver ali que não tem grande diferença. Óbvio que vai ter um crescimento anual ali, mas não vai ser um estirão tão rápido como acontecia antes, entre os 0 e os 2 anos, que a criança cresce muito, Então, a gente vai ter isso mais desacelerado aqui. E pensando nisso também, a gente tem aqui uma regulação do apetite versus apetite reduzido, A gente nota que crianças ali por volta de 1 aninho comem mais ou menos a mesma quantidade que a criança com 2 anos, justamente por isso, pelo ganho de peso e o crescimento desacelerado. Então, o organismo entende que não precisa de tanto alimento. E aí eu trago isso daqui porque é importante a gente pensar nisso quando vai montar as lancheiras. As lancheirinhas que eu deixei lá no vídeo, nos vídeos dessa semana da Lancheira Mágica no meu Instagram, são para uma criança de 2 anos, a quantidade é pouquinha. Quando você vai pensar para uma criança de 7, 8 anos, até os 6 anos aqui já é uma
criança que come um pouco mais. Mas quando a gente pensa nessa fase do pré-escolar, a gente não precisa colocar muita comida. E por que eu falo para a gente entender o nível que a criança consome, né? Porque quando a gente coloca comida a mais e a lancheira volta pela metade, a gente vai estar entendendo que a criança não está comendo bem. Quando a gente acha ali o ponto de equilíbrio entre o que a criança consegue comer e fica saciada, e essa lancheirinha volta vazia ou quase vazia, a gente entende que sim, ela está comendo tudo, está comendo bem, e aí está maravilhoso, né? Então, é por questão de ajuste de expectativas mesmo. Se a gente coloca a mesma quantidade de comida que um adulto come para uma criança de 5 anos, muito provavelmente essa criança não vai conseguir comer tudo, né? Então, ajustar aí, entender qual é a quantidade ideal para o seu pequeno, tá? Não precisa copiar a quantidade que eu coloquei lá na lancheirinha, é a idade ideal para o seu pequeno. Tem alguns que vão comer um pouco mais, outros que vão comer um pouco menos, tá? E tem também a relação aqui qualidade versus quantidade. Quando a gente pensa nessa questão da quantidade, de comer muito, às vezes a gente imagina que comer muito é melhor do que qualquer outra coisa. Então, ele comeu tudo, tá ótimo, mas ele comeu tudo o quê? O que é que tinha ali naquele lanchinho? O que é que tinha ali naquela refeição? A qualidade está boa? Então, é melhor que coma um pouquinho menos com uma qualidade maravilhosa, sendo ingredientes muito bons, receitas muito boas, do que coma uma quantidade muito grande de coisas que têm uma qualidade um pouco mais baixa, então industrializados ali, cheios de aditivos, açúcar, sódio, gordura. Comer muito de um Cheetos, por exemplo, ou comer muito de um bolinho saudável, ou comer pouco desse bolinho saudável. Então, entender essa relação qualidade e quantidade. Tá? É melhor que a gente tenha qualidade na refeição e um pouco menos de quantidade do que tenha mais quantidade e a qualidade seja baixa. E a próxima fase, que vai dos 7 aos 10 anos, é a fase escolar propriamente dita. Né? Então, é onde a criança está aprendendo bastante coisa ali, mas que a base já está formada. Nessa fase, a gente tem um ganho de peso e um crescimento acelerado. Tá? Então, a gente vai ver essa criança desenvolver um pouco mais. E por volta dos 11 anos, e aí a gente vai ter um estirão. Então, é a fase que a criança cresce bastante, chegando quase à nossa altura, né? A gente vê realmente que a pré-adolescência está entrando, a adolescência está chegando, porque vai tendo uma mudança ali hormonal, tá? Então, essa fase escolar e o pós são muito importantes para o crescimento dessa criança. E aí a gente vai ter nutrientes essenciais, né, para esse crescimento adequado, para essa criança ter o ganho de peso e o ganho de estatura adequados ali para a idade. E aí a gente precisa muito das vitaminas e dos minerais, que são micronutrientes ali presentes em diversos alimentos. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles aqui hoje. E nessa fase é muito importante visar a qualidade da alimentação. Lembrando que a gente está aqui com um ganho de peso acelerado, então a gente precisa que a qualidade da alimentação seja muito boa, certo? Falando em escola, lancheira, a gente tem que falar de desempenho escolar. Na quinta-feira eu soltei um videozinho lá falando sobre o consumo de açúcar, né, na escola, o consumo de açúcar relacionado ao desempenho escolar. E lá eu digo para vocês o que é que acontece no organismo da criança. Vou dar uma resumida aqui. Quando consome o açúcar, a gente tem um pico de açúcar no sangue, e esse pico de açúcar no sangue vai liberar adrenalina e dopamina. Essa liberação faz com que a gente fique viciado ali no docinho, tá? Tanto da adrenalina quanto da dopamina. Traz aquele aspecto de vício, porque o corpo sente necessidade daquela energia mais entrando. Então, é uma bomba de açúcar entrando, libera altos níveis de adrenalina e dopamina, e aí a gente vai ter uma criança muito mais agitada, e às vezes a gente tem aquela questão da agressividade, que vem junto com essa agitação, ou a hiperatividade, que acontece também, tá? E aí a gente pensa, não, a criança está super esperta ali, animadona, para a escola, mas a gente tem um efeito rebote. Aproximadamente 1 hora depois, a gente tem esse nível de açúcar caindo, e o organismo entende o quê? Vixe, acabou o açúcar, preciso tirar de algum lugar. E aí ele vai começar a tirar o estoque de açúcar, né? Dos músculos, dos tecidos ali do corpo humano. E aí esse organismo entende que está em estado de estresse.
Por quê? Ele entende que acabou o estoque, que acabou a fonte de açúcar. Como a gente tem uma sobrecarga muito alta de açúcar entrando e depois baixou esse nível muito rápido, o organismo entende, acabou. E o organismo se estressa. E é estresse mesmo que a gente chama, tá? Tanto que a gente fala de estresse oxidativo e tudo mais. E aí a gente vai ter hormônios ali do estresse sendo liberados e o organismo dessa criança entende o quê? Que ela precisa parar, entrar em estado de repouso para poder conseguir se manter bem. E aí a gente entra num cansaço extremo. E como essa criança não tem ali um psicológico desenvolvido o suficiente para lidar com essa situação de estresse, cansaço extremo, a gente tem uma criança que vai estar ali irritada, sonolenta, e isso não é nada legal para o horário de escola. Né, que a gente precisa que essa criança esteja mais atenta, mais ativa, e a gente tem o contrário. Então, quando a gente pensa que a gente vai ter ali um pico por conta do açúcar, na verdade a gente vai estar tendo o efeito rebote pouco tempo depois e vai estar tendo um baixo desempenho escolar. Tá? A boa nutrição é essencial para o período escolar. E pensando que a criança passa praticamente metade do dia na escola e a semana tem 7 dias, 5 ela vai para a escola, a gente precisa de uma boa nutrição, porque ela é essencial para o desempenho escolar. Tá? E temos os nutrientes muito importantes que eu falei ali, que eu ia comentar para vocês, né? O ferro, ele é importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo e comportamental, e a gente encontra ferro em produtos de origem animal, alguns produtos de origem vegetal também. Então, ele é muito importante para terminações nervosas, para fazer as sinapses, né? Então, o aprendizado, a gente tem os neurônios se comunicando ali, para fazer a comunicação entre eles, a gente precisa disso. O zinco é muito importante também para a formação desses neurônios, tá? Que estão em plena formação ali nessa fase da infância. Ômega 3, importantíssimo, concentração e memória, tá? A gente tem ali em peixe, geralmente, a gente tem bastante ômega 3 e a gente consegue fazer a suplementação dele também. Lembrando que suplementação deve ser individualizada, multivitamínico, polivitamínico não são recomendados, tá? E complexo B, vitaminas do complexo B, para ajudar nessa comunicação neural também, certo? Então, são nutrientes muito importantes para essa etapa de desenvolvimento e para o desempenho escolar. E aí entra a questão aqui, né? Como montar essa lancheira? Como montar uma lancheira saudável, uma lancheira ideal ali para o pequeno? O que é que a gente precisa ter? A gente precisa que essa lancheira seja completinha em nutrientes. E a gente precisa de alguns grupos de alimentos para isso. E a água também, bem importante para a montagem dessas lancheirinhas, tá? Então, o que é que a gente precisa trazer para ter esse processo fisiológico aí acontecendo? Alimentos que sejam energéticos, alimentos que sejam construtores e alimentos que sejam reguladores. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os alimentos energéticos são alimentos do grupo dos carboidratos, porque o carboidrato tem esse poder de fornecer energia para o corpo, né? Energia para exercer as atividades. Então, a gente vai ter liberações pontuais de açúcar acontecendo, não tem nenhum grande pico, como quando a gente consome um doce, um biscoito recheado, enfim. Então, a gente tem açúcar liberado aos pouquinhos, e aí, ao invés de a gente ter um efeito rebote, a gente tem aquele primeiro efeito do açúcar sendo mantido. Então, um sinal de alerta, uma criança mais desperta, mais acordada, e isso é muito bom para o organismo. Então, como exemplo aqui, a gente tem os cereais, pães e alguns tubérculos, né? E aí entra pão de forma, pão de leite, até o carioquinha, enfim, todos esses pães entram aqui. As granolas entram também. Aveia, panquecas, tapioca, cuscuz, batata, e aí vai por região, né? A gente pode entrar aqui com massa da mini pizza, por exemplo, de preferência caseira e não industrializada. A gente entra aqui com a aveioca ou a crepioca, tudo entra aqui nesse grupinho dos carboidratos e algumas dessas receitas entram num mistozinho. Então, por exemplo, a crepioca que tem tapioca e ovo vai entrar num misto de energético com construtores. Porque os alimentos construtores são do grupo das proteínas, tanto de origem animal como de origem vegetal. E as proteínas são responsáveis por construir o músculo.
Então, a gente precisa de proteína para estar ali fortalecendo os músculos do corpo, que é muito importante também para o desenvolvimento e para o desenvolvimento infantil. Então, outro grupinho aqui de alimentos que é muito importante. Aí entram as carnes, ovos, leites derivados e leguminosas entram aqui também, tá? E aí, aquela questão, né? Se eu pegar, por exemplo, a tapioca e juntar com o ovo, eu vou ter os dois grupinhos alimentares. Se eu for fazer a receita de um bolinho, por exemplo, que vai aveia, vai farinha de trigo ou farinha de arroz, enfim, e entrar o ovo, daí entra a banana, a gente vai ter um misto ali de todos esses ingredientes em uma receitinha só, de todos esses grupos alimentares em uma receitinha só. Ah, mas vamos aqui para algumas sugestões, alguns exemplos de lanchinhos dos construtores. A gente tem os queijos variados, hambúrguer, né? A carninha de hambúrguer mesmo, sendo carne vermelha, carnes brancas, entre aí também. Os nuggets, e aí, ponto importante, existe receita de nuggets caseiro, que é bem melhor, bem mais adequada para essa fase aqui que a gente está e para enviar nessas lancheiras. E em alguns supermercados de algumas cidades, algumas regiões, a gente encontra o franguinho empanado para comprar também. Frango mesmo, peito de frango empanadinho. É uma boa opção também, melhor do que o nuggets congelado, que é aquele processadinho. Tá bom? E iogurtes entram aqui também, e aí a gente para aqui para pensar no último vídeo de lancheirinha que eu postei, que eu falo que eu vou fugir do iogurte natural, aquele de 2 ingredientes, porque não é toda criança que gosta, principalmente crianças maiores que já estão com o paladar mais habituado para o doce, e aí a gente consegue fazer escolhas mais adequadas para as crianças, com iogurte com um teor mais baixo de açúcar, de gordura, né? Não tão acrescentados ali de muitos corantes e estabilizantes e aditivos químicos, a gente consegue fazer essa escolha mais adequada, mas é óbvio que o iogurte natural sempre vai ser a melhor opção. Snack de grão de bico ou hambúrguer vegetal entram aqui nas leguminosas, que são proteínas de origem vegetal. Entra também a bebida vegetal, né? Então a gente tem aqueles leitinhos, leite de amêndoas, tem aquele leitinho de castanha que tem chocolate, que ele parece um Nescauzinho. Entra aqui nesses grupinhos dos construtores também. E, finalmente, os reguladores, né, que têm ali função de fornecer vitaminas, minerais e nutrientes para o organismo. Frutas, verduras, legumes entram aqui. E aí algumas sugestões, né? As frutinhas de uma maneira geral, banana, maçã, cenoura, entra também, tomate cereja, brócolis, a gente pode mandar na lancheirinha das crianças. Certo? Não vamos ter preconceito nisso aí. Mandar aquela cenourinha baby, fica a coisa mais linda do mundo. Tomatinho cereja fica maravilhoso na lancheirinha também. O brócolizinho fica ótimo também, se a criança gosta de brócolis, obviamente. Então, com esses 3 grupinhos alimentares, energéticos, construtores e reguladores, a gente tem uma super lancheira completíssima, com todos os nutrientes que a criança precisa para o seu desenvolvimento. E aí, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho uma criança que vai 5 dias de 7 na semana para a escola, né? Desses 7 dias, 5 dias, ela está consumindo esses lanchinhos. Então, a escola tem um papel muito importante para o hábito alimentar da criança e para o fornecimento de nutrientes adequados mesmo. Então, montar uma lancheirinha saudável, rica em bons nutrientes, em bons grupos alimentares, em receitas saudáveis e saborosas, não é besteira, é muito importante. Porque se a gente pensar assim, eu tenho 7 dias na semana, vou mandar para a escola qualquer lanchinho que eu compro industrializado, que seja mais fácil de mandar, e nos 2 dias que a criança está em casa ela vai comer melhor, a gente vai ter ali os industrializados, ultraprocessados ganhando essa disputa, né? Então, os lanches da escola são, sim, muito importantes, principalmente se é uma criança que passa o dia inteiro na escola, tá? Então, vamos pensar sempre por esse lado. A criança passa geralmente mais tempo na escola do que em casa. Tá? Então, os lanchinhos, as refeições feitas na escola são muito importantes, sim. E aí, agora eu trago aqui para vocês algumas diquinhas, tá? Separe um tempinho na sua semana, do seu final de semana, para planejar e organizar esses lanches. Se você tirar 2 horinhas, você consegue deixar várias receitas prontas que duram mais de uma semana, congeladas, armazenadas ali no freezer, no congelador, para você ter só a praticidade de descongelar isso e colocar na lancheira. Então,
organizando direitinho, dá tudo certo. Separa lanchinhos que tenham uma base de ingredientes parecidos. Quando a gente vai pensar em lanches saudáveis, nas receitas saudáveis, geralmente a gente tem aveia, aí a farinha de trigo pode entrar também, né? Aveia, trigo, ovo entra ou algo para substituir o ovo. Então, se tem alergia ao ovo, às vezes a gente pode colocar um pouco de iogurte natural com uma misturinha de chia ali, que ela faz o mesmo efeito do ovo. Então, entra ali esse ingrediente também. E, geralmente, isso é a base das receitas saudáveis. E aí a gente pode acrescentar frutas como banana, maçã, e aí indo da criatividade. Então, tenham sempre esses ingredientes base em casa, e aí a gente vai conseguir desenvolver várias receitas. Aí, cacau, a gente pode fazer um bolo de banana com cacau, um bolo de banana com gotinha de chocolate, um bolo de banana com canela. Então, a gente consegue trazer diversas receitas aí com uma base de ingredientes. Então, quando a gente pega receitas parecidas, facilita a nossa vida. Por exemplo, lá nas lancheirinhas eu postei 2 dias seguidos uma receita que era a mesma base. Primeiro dia eu montei a panquequinha com a banana, então era aquela panquequinha, a banana banhada na massa de panqueca, né? Mas você pode fazer essa panqueca sem a banana banhadinha. Você pode só amassar a banana ali dentro e aí fica exatamente a mesma receita do bolinho de banana. Ou você pode retirar a fruta e fazer só a basezinha ali, que é o ovo, o leite, a aveia, a farinha de trigo, se você quiser, e fazer essas panquequinhas em uma quantidade maior, congelar e ir distribuindo isso ao longo de 2 semanas. E com essa mesma base você monta bolinho também. E aí você pode fazer o bolinho com ou sem a fruta dentro, acrescentar cacau, não colocar cacau, acrescentar gotinhas de chocolate dependendo da idade da criança, enfim, utilizar a criatividade aí para montar esses lanchinhos. Então, tirar um tempinho assim para se organizar, planejar e executar essas receitas para ter isso mais fácil em casa é maravilhoso. E eu garanto que em 2 horas você consegue fazer muita coisa. Ao comprar produtos industrializados, olhar muito bem a lista de ingredientes, tá? Quando a gente vai ali para a lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. E aí, o último ingrediente, o que tem menor quantidade. Quando a gente tem uma lista de ingredientes que o primeiro ou o segundo ingrediente é o açúcar, a gente já sabe que esse alimento não é tão saudável assim, né? Então, atentem-se a isso, tá? Olhar a lista de ingredientes. Ver o máximo de ingredientes conhecidos ali. Tem lista de ingredientes que tem os nomes que a gente não sabe nem o que é, né? Que são vários aditivos e corantes e tudo mais. Então, olhar ali alimentos conhecidos naquela lista de ingredientes, tá? E que ela seja mais natural possível. Tentar comprar frutas da estação é uma dica muito legal também, porque elas são mais baratas e, além disso, elas têm uma concentração maior de nutrientes e geralmente têm menos agrotóxicos, tá? Então, tentar olhar a frutinha da estação. Uma dica que é maravilhosa e funciona muito é chamar a criança para ir para o supermercado com você, para te ajudar a escolher os lanchinhos. Quando a criança tem essa voz ativa, eles costumam aceitar mais as coisas. Então, você dá ali 2 opções. Olha, para o lanchinho de hoje, a gente tem a panqueca e a gente tem o bolinho. Qual você quer levar? A criança está escolhendo. Então, muito provavelmente, essa criança vai comer. Se simplesmente você colocar o que você quiser na lancheira e a criança não quiser comer, ela não vai comer. Mas quando ela escolhe, ela tem esse poder maior ali dentro do comando ali das refeições, aí ela se acha mais importante e vai comer sim porque foi ela que escolheu. E se ela te ajudar a fazer, melhor ainda, que ela vai falar, isso daqui foi eu que fiz, entendeu? E aí eles adoram isso, tá? Pede ajuda também para comprar as frutas, os legumes, as verduras, pede para escolher, sinaliza com, vai lá escolher a maçã. Aí a criança vai lá e escolhe ela mesma. Quando você for colocar na lancheirinha, você fala, olha, lembra que você que escolheu lá no supermercado? Ou então dá a opção de escolha também. Olha, essa semana a gente vai comprar 3 frutas. Quais frutas você quer levar para casa? A criança fala, eu quero a banana, eu quero morango, eu quero kiwi. Pronto, leva as frutas que a criança escolheu. E aí, quando for botar na lancheira, a criança fala, eu não queria isso. Lembra que foi você que escolheu? Lembra lá no supermercado como foi legal você ir lá pegar, procurar a mais bonita, a maçã mais vermelha? E aí a criança fala, é verdade, fui eu que escolhi, quero levar sim. Então, isso é muito legal e funciona bastante. Tá? A gente tem que pensar que as crianças estão nesse processo de desenvolvimento, elas gostam muito de ter poder de decisão dentro dessa relação aí, tá?
Falando aqui das lancheirinhas em si, dê preferência às lancheiras térmicas. A gente vive no Brasil, a maioria de vocês, eu sei que tem gente de fora aqui no grupo, mas a gente tem temperaturas quentíssimas em maior parte do Brasil, né? Então, lancheirinha térmica, de preferência, colocar um gelinho ali dentro para manter por mais tempo. Se for mandar um iogurte, por exemplo, mandar ou em pote térmico ou com gelo, realmente, aqueles cubinhos de gelo, né, que a gente compra, plaquinhas de gelo dentro dessa lancheira, tá? Para a gente não ter o risco desse alimento se estragar no período ali antes do lanche, certo? Para realmente manter a temperatura desses alimentos. E outra diquinha legal aqui, que pode parecer bobagem, mas é muito legal, é trazer o lúdico para tudo isso. Então, dar nomes lúdicos para as receitas. Então, sei lá, vou fazer uma panqueca verde, a panqueca do Hulk. Eu vou fazer um bolinho. Eu vou trazer um formato lúdico para esse bolinho com a forminha de ursinho, que ele fica mais bonitinho, fica mais engraçadinho. Ou eu vou comprar palitinhos para enfeitar tudo isso, ou vou comprar guardanapos divertidos, embalagens diferentes. Enfim, trazer o lúdico e a diversão para esse momento que aí chama mais atenção, fica mais atrativo. Tá? E agora a gente vai aqui para o primeiro bônus de vocês. Eu vou abrir o grupo para tirar dúvidas, tá? Para vocês mandarem lá e as outras mães terem a oportunidade de perguntar coisas também e absorver o conteúdo que vocês vão estar mandando por lá. Mas o primeiro bônus de vocês é uma sessão, cortesia comigo, uma consultoriazinha gratuita, onde a gente vai conversar sobre as dificuldades alimentares da sua criança por 30 minutinhos. E eu vou te passar um planozinho de ação básico com 2 ações que você consegue colocar em prática no mesmo dia e que eu tenho certeza que já vão melhorar bastante essa relação com a comida. E a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Se você quer esse bônus, já aponta o celularzinho aqui para esse QR Code ou manda mensagem no meu WhatsApp para a gente agendar a sua sessão. Beleza? Estamos combinadas. E os próximos bônus, eu vou enviar para você um linkzinho do Google com um planejamento maravilhoso que vai te ajudar aí na rotina, no dia a dia, com um cardápiozinho para os lanches, algumas receitinhas. Isso daqui eu envio já já para você que estava online aqui comigo. Estamos combinados assim? Mais tarde eu vou abrir o grupo para tirar dúvidas, vou deixar o domingo esse grupo aberto também, para a gente conversar bastante. Tenham um ótimo final de semana. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença e até muito breve. Manda mensagem para mim para a gente marcar a nossa consultoria, nossa sessão gratuita. Tchau, tchau.